Amigos queridos, nesta manhã sublime em nossas vidas, deixemo-nos envolver pela natureza que nos cerca, trazendo o canto dos pássaros, o perfume das flores, o doce enlevo que a espiritualidade maior derrama sobre nós. E é neste ambiente sublime, Senhor, preparado para nos receber, que em Seu nome refletimos nesta manhã sobre Seus ensinamentos, cada página do Seu Evangelho são para os nossos espíritos clarões de luzes, a iluminar a profundeza do nosso ser. Ensina-nos, Senhor, a estarmos felizes pela bênção de servir, a vencermos a nós mesmos pela força da verdade, e a sairmos da pesada fortaleza deste passado, libertos, para seguirmos confiantes pelas estradas iluminadas pela verdade, pelas sendas do progresso, pelos desafios da jornada. Quanto somos felizes, Senhor, por tudo que a vida nos oferece. Quanta gratidão, Jesus, pelas oportunidades de cada dia, de cada hora, em cada tempo da nossa existência na Terra. Assim, amigos, com alegria e paz em nossos corações, iniciamos o Evangelho desta manhã. Obrigada, Senhor. Obrigada, amigos, e que assim seja. Do Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo Muitos os chamados, poucos os escolhidos. Diz o item 9: todos aqueles que proclamam a missão de Jesus dizem Senhor, Senhor. Mas de que serve chamá-lo Mestre ou Senhor, se não seguem os preceitos? São cristãos aqueles que o honraram por atos exteriores de devoção e sacrificam ao mesmo tempo ao orgulho, ao egoísmo, à cupidez e a todas as suas paixões. São seus discípulos aqueles que passam dias em prece e não são com isso nem melhores, nem mais caridosos, nem mais indulgentes para com seus semelhantes? Não, porque assim como os fariseus, eles têm a prece sobre os lábios e não no coração. Com a forma, eles podem se impor aos homens, mas não a Deus. Em vão dirão a Jesus: Senhor, nós profetizamos, quer dizer, ensinamos em vosso nome. Mas Jesus diria que não os conhecia, não os reconheceria por isso. Porque para nós reconhecermos alguém pelo que falam, esse reconhecimento precisa ser acompanhado daquela vivência, daquela experiência sobre a questão do que se fala. Então, para Jesus reconhecer-nos como cristãos, não basta dizer-nos cristãos. Nós precisamos viver o cristianismo. Essa é a passagem de Jesus. As palavras de Jesus são eternas, porque são a verdade. Elas não são somente a salvaguarda da vida celeste, mas a garantia da paz, da tranquilidade, da estabilidade nas coisas da vida terrestre. Por isso, todas as instituições humanas, políticas, sociais e religiosas
que se apoiarem sobre as suas palavras serão estáveis como a casa construída sobre a pedra. Os homens a conservarão porque nelas encontrarão a sua felicidade, mas aqueles que as violarem serão como a casa construída sobre a areia. O vento das revoluções e o rio do progresso as carregarão. Todo esse capítulo, sem exceção, ele está nos dizendo que o chamado, o convite ao progresso, o convite à evolução é para todos nós, porque as leis divinas nos regem a revelia da nossa vontade para o progresso. Então, queiramos ou não, a força da lei se impera em nós. Por isso somos chamados, e mais ainda chamados pela nossa própria consciência. Mas como nós fazemos, muitas vezes, uma alienação da consciência, por estarmos na preferência do arrastamento das ilusões do mundo, nós não ouvimos o chamado da nossa própria consciência. Então, hoje nós queríamos dizer que, além de Jesus nos chamar, o planejamento reencarnatório é o maior chamamento que nós temos, porque ali vão constar de etapas que, se superadas, vão redundar no objetivo existencial mais importante para nós. Então, nós trouxemos um planejamento reencarnatório e temos a nossa consciência como guia seguro. Mas uma vez que eu escolho viver alienado da consciência, eu não ouço o chamamento, eu não vejo a oportunidade, eu não concretizo a ação. Mas, intimamente, isso vai gerar uma desacomodação em nós. Vai gerar um tormento, às vezes conflitos, aflições terrenas, que denunciam para nós que aquilo que nós viemos fazer está relegado a um plano secundário e que as minhas prioridades existenciais nesse momento são outras. Mas o espírito começa a ter sintomas, e estes sintomas, que seriam para acordar a nossa invigilância, acordar desta invigilância, ela também é alientada, esses sintomas, com todos os tipos de questões sociais para aplacar as minhas aflições, desde medicações entorpecedoras, até, vamos dizer assim, ocupações alienantes. Enfim, nós arranjamos artifícios para nem entrar em contato com os sintomas que estão denunciando que na consciência há um chamamento que eu estou negando. Então, esse é o chamamento que hoje a gente gostaria de falar. Aquele que Jesus faz para nós constantemente. Mas faz como? Através da oportunidade reencarnatória. Olha, nesta existência, você será chamada a pontinhos. Faça por merecer esse chamamento. Isso pode ser a diretriz de um planejamento reencarnatório. É por isso que a gente tem que voltar os olhos para nós, para ver o quanto estas questões ilusórias do mundo são buscadas para não ouvirmos a voz da consciência. Porque a voz da consciência vai nos conduzir à porta estreita, por certo, mas não é a porta do sofrimento, é a porta do progresso. Por isso, aqueles que estão nesse processo da porta estreita já estão dotados da mínima experiência do sacrifício, da entrega, da dedicação, da abnegação, de construção de valores, né? Já estão nesse estágio evolutivo. E nós sabemos que ainda não queremos, por isso a gente adia a protela. A misericórdia de Deus permite que a gente negue a reencarnação e a perca. Estamos chegando no mundo espiritual, os espíritos, na literatura atual da doutrina espírita, têm mostrado
que estamos chegando no mundo espiritual vazios de construções sólidas, perdidos, né, nos arrastamentos. Então, isso não é uma ameaça, isso é um fato, amigos, e que nós estamos e seremos respeitados, porque a caridade do pai para com os filhos aguarda o seu tempo evolutivo, mas esse tempo vem acrescido da consequência dos atos, o que há um agravamento no fardo, que a princípio é leve e suportável, passa a ser, quando adiamos os compromissos para outras oportunidades reencarnatórias, esse peso existencial aumenta, porque a pessoa chega ao término da sua encarnação e nunca foi feliz, embora tivesse pensado buscar todo o tempo a sua felicidade. Embora pensasse estar buscando a felicidade, o vazio existencial prevaleceu. É muito triste nós chegarmos a esse estado de busca de alguma coisa que não nos alenta, que não nos traz esperança. O Emmanuel tem falado que quando nós, para sermos chamados e para nos fazermos chamados, precisamos construir experiências sobre o bem, sobre a verdade, então conclui-se que toda vez que nós construímos uma experiência sobre o bem e sobre a verdade, nós estamos fortalecendo o quê? A fé. E a fé abre a chama da esperança, que mesmo nos momentos dificílimos, essa esperança de progresso em dias melhores, ela nos acalenta e nos dá força para as lutas de cada dia. Então, a fé compõe o espírito que quer se fazer pronto porque foi chamado. Quer se fazer escolhido porque foi chamado. E ontem nós falamos um pouco sobre a fé, sobre essas experiências, e hoje falaremos novamente, que é do livro Pão Nosso, que chama Homens de Fé. Portanto, todo aquele que ouve minhas palavras e as pratica, será comparado ao prudente que edificou sua casa sobre a rocha, que é o trecho do Evangelho que nós estamos, né? Essa citação é de Jesus, segundo Mateus, capítulo 7, versículo 24. Aquele que ouve a verdade e as pratica, edificou a sua casa mental sobre o alicerce sólido e inabalável do cristianismo redivivo. Esse é o simbolismo dessa passagem. A casa íntima é esta que Jesus falou. A casa íntima cujos alicerces são pautados em valores. Vamos imaginar o que seria a rocha de um alicerce do espírito, que tornaria esse espírito invencível, fortalecido em sua fé, inabalável na sua confiança em Deus. Quais seriam estes sentimentos? O sentimento principal, o valor moral mais estrutural da rocha onde o espírito se ergue é a humildade. Sem a humildade, o espírito vacila nos seus alicerces. E temos falado que a humildade não é o menosprezo de si mesmo, não é a anulação das potencialidades divinas que todos temos, mas é aquela lucidez de saber verdadeiramente quem somos, o que trouxemos de melhor em nós, quais os talentos que precisamos multiplicar
estarmos atentos às oportunidades do caminho, sabendo que, embora pequeninos, somos úteis. Essa é a primeira base do alicerce da rocha do espírito. Porque o espírito humilde, ele sofre reveses, mas ele se resigna. Ele aceita profundamente. Ele tem embates, mas ele é abnegado e continua. Ele é servidor constante, porque adquiriu a feliz oportunidade de aprender mais para servir melhor. Então, a humildade nos torna mais servidores e nos torna mais resignados. O espírito resignado já está no tempo de regeneração do planeta. Mas não é aquela aceitação pacífica tão somente, é muito mais que isso. É a alegria e gratidão pelos momentos desafiadores do caminho. Esse é o resignado. Que venha a dificuldade para que eu possa aferir quem sou. E isto é uma lei de Deus que me alcançou e que me beneficia. Então, estes valores é que vão dizer para nós quem somos. E claro que nós não estamos falando no grau máximo esses valores, porque somos muito imperfeitos. Mas na possibilidade relativa que nós podemos viver, isso é para nós. Então, vamos ver aqui homens de fé. Os grandes pregadores do Evangelho sempre foram interpretados à conta de expressões máximas do cristianismo. Na galeria dos tipos veneráveis da fé. Entretanto, isso somente aconteceu quando os instrumentos da verdade efetivamente não olvidaram a vigilância indispensável ao justo testemunho. Então, a fé é um testemunho, ou seja, o que é testemunho? É viver aquilo que cremos ao longo de séculos. É isso que estrutura a fé. Né? Quando a Joana de Cusa deu aquela demonstração de fé, quando ambos, ela e o filho, iam para a fogueira, estavam naquele momento da fogueira, ela tinha essa resignação. É isso que eu chamo de fé. Aquela confiança inabalável de que Jesus está por nós. E que aquilo que nós sabemos que é a verdade, nós nunca negaremos, porque ela está explícita na nossa configuração energética. É um patrimônio do Espírito, é inalienável do Espírito. Então, diz Emmanuel, é interessante verificar que o Mestre destaca entre todos os discípulos aquele que lhe ouve os ensinamentos e os pratica. Uma característica de todos os apóstolos de Jesus era a afetividade. Eles tinham personalidades distintas, tinham alguns equívocos que sanearam assim que Jesus voltou para o mundo espiritual, mas eles tinham uma característica de profunda docilidade, de profunda afetividade, de profunda sintonia com o Cristo, porque, ao que tudo indica, já estiveram com Jesus em outros tempos. Daí se conclui que os homens de fé não são aqueles apenas palavrosos ou que fazem os discursos religiosos, e entusiastas, aqueles que se empolgam com a sua própria palavra, mas os que são portadores igualmente da atenção e da boa vontade perante as lições de Jesus, examinando-lhes o conteúdo espiritual para o trabalho de aplicação no esforço diário. Porque palavrosos e entusiastas pode ser uma vertente da vaidade do espírito, porque os fariseus também agiam assim nos seus pronunciamentos de fé, eloquentes, pregadores, entusiastas,
demonstrando para o público o quão nobres eles poderiam ser. Mas os que são portadores da atenção e da boa vontade perante as lições de Jesus, ou seja, aceitar as lições de Jesus, examinando-lhes o conteúdo espiritual para o trabalho de aplicação no esforço diário. Isso é a fé. Trabalho de aplicação do que eu já conheço no meu dia a dia. Então, na hora que nós estamos num arroubo emocional, que aquilo vem, aquela onda de emoção doente, que nós temos aquele impulso de jogar para alguém o dardo magnético das nossas dificuldades, nós precisamos, porque há tempo para isso, compreender se é isto que nós temos aprendido com Jesus. Porque a nossa rebeldia, ela é um dos grandes entraves para que aceitemos as verdades de vida eterna, a rebeldia do Espírito, que não é só na religião, é uma rebelação contra tudo aquilo que não é como eu desejo que seja, como eu gostaria que fosse. Esse estado de rebeldia é um das grandes cegueiras do nosso espírito. E os espíritos dóceis é o trabalho de aplicação no esforço diário daquilo que já é verdade para nós. Uma outra situação que Emmanuel coloca, reconforta-nos assinalar que todas as criaturas em serviço no campo evangélico surgirão para as maravilhas interiores da fé. Seguirão para as maravilhas interiores da fé. Reconforta-nos, né? Porque, amigos, Jesus espera que sejamos multiplicadores das boas novas do Reino de Deus. Como ser multiplicador? Quando aquilo for uma construção em nós, as nossas vibrações expandidas vão traduzir as conquistas que fizemos. Sem palavras. A palavra pode ser um apêndice, mas ela não é o vetor principal do cristão verdadeiro. O vetor principal do cristão verdadeiro são ações, trabalho consigo mesmo, através do próximo, sem o qual não chegaremos a Deus, não é? Então, cabe-nos salientar em todos os tempos o subido valor dos homens moderados que, registrando os ensinos e avisos da Boa Nova, cuidam desvelados da solução de todos os problemas do dia ou da ocasião, sem permitir que suas edificações individuais se processem longe das bases cristãs imprescindíveis. Cuidam desvelados da solução de todos os problemas do dia ou da ocasião. Então, o espírito pronto, ele tem sempre um interesse, um fator motivacional de estar servindo, de estar colaborando, de estar buscando soluções para as dores do mundo. Solução de todos os problemas do dia ou da ocasião, sem permitir que as suas edificações individuais se processem longe das bases cristãs imprescindíveis. Em todos os serviços, o concurso da palavra é sagrado e indispensável, mas aprendiz algum deverá esquecer o sublime aperfeiçoamento de si mesmo, a fim de que a ponderação se faça ouvida dentro da própria alma, norteando-lhe os destinos. Amigos queridos, esse item que nós estamos, esse capítulo como um todo, tem sido para nós um acordar
para que a gente reveja as nossas habilidades, os nossos mais nobres sentimentos, as nossas aquisições éticas e morais, as nossas construções de relacionamentos, e isso seja para nós uma alegria quando todos esses recursos estiverem postos a serviço do bem comum. É para isso que nós estamos sendo convidados. Aquele pouquinho que nós já damos conta de viver é suficiente. Aquela réstia simples de bondade que já vibra em nosso coração é suficiente. Porque são essas sementes de luzes que, quando movimentadas por nós, vão multiplicar de forma grandiosa em benefício de todos. Por isso que Jesus nos chama, porque alguém pode dizer, mas por que Ele chama constantemente se não queremos ir? Se ouvimos suas palavras, mas não seguimos seus conselhos, se não queremos abrir mão daquilo que são escolhas nesse momento, por que Jesus nos chama? Porque existe uma lei divina que é a perfeição. Fomos criados simples, destinados à perfeição. E Jesus, representando as leis de Deus para a humanidade da Terra, vem acordar que esta lei de perfeição vai nos conduzir. Até que um dia, a lei está nos conduzindo, através de provas, expiações, circunstâncias, até que um dia, nós é que quereremos ir por vontade própria. E para isso precisamos ter bagagem de caridade, arcabouço de experiências no bem. Quando esse dia chegar para nós, então nós estaremos buscando a lei voluntária e conscientemente, pelo influxo da minha própria consciência, onde essas leis estão inscritas. Olha a questão evolutiva. Estamos sendo muitas vezes arrastados, precisando ainda de provas para acordar os nossos sentimentos, mas dia virá em que a nossa escolha evolutiva será voluntária, lúcida, consciente, né? E o espírito escolher, como Alcione, ela escolhe voltar ao planeta Terra consciente e voluntariamente para resgatar um espírito afeito ao seu coração. Ela mesma planejou a reencarnação, porque o estágio evolutivo dela assim permitia. E claro que ela sabia das dores que passaria, dores que seriam desnecessárias para o seu estágio evolutivo. Mas mesmo assim, ela quis vir, viver, sentir e amparar um espírito querido ao seu coração. Enquanto isso, nós outros estamos sendo acordados pela força do Evangelho de Jesus. Para primeiro aceitarmos, mudarmos o fluxo da rota, redirecionarmos os nossos caminhos e seguirmos. Então nós vamos, deixando essa reflexão hoje, fazer a nossa prece. Senhor Jesus, Divino Amigo, nós nos curvamos, Senhor, diante da grandeza do Seu amor e queremos tão somente agradecer a esta equipe de amigos espirituais que estão a postos para socorrerem todos aqueles registrados em nossos cadernos de vibrações.
para visitar os lares vinculados a nós nesta hora. A todos os nossos amigos, sejam amparados por esta misericórdia, mas que a luz cristalina da verdade possa tocar aqueles nossos irmãos que ainda não aprendemos a amar, que se encontram temporariamente equivocados, mas que hão de ser trazidos para o caminho da verdade. Nós pedimos, Senhor, por toda a humanidade da terra, pelos povos em conflito de guerra, pelos litígios desnecessários, onde quer que haja dor, possam haver corações amigos, em seu nome manifestados, Senhor, para aplacar a miséria moral, a dor do espírito, levando os nutrientes da paz e da coragem a todos os corações. Assim, Mestre amado, com alegria e paz em nossos corações, encerramos o Evangelho desta manhã. Obrigada, Senhor, obrigada, amigos, e que assim seja.